Olá, bom dia. Desde os tempos antigos que a mulher é culturalmente taxada como sexo frágil, inferior ao homem. Com o passar dos séculos, a história está tomando outro rumo e as mulheres vêm conquistando seu espaço na sociedade, mostrando seu valor e capacidade. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, o Diálogo Plural vai falar sobre as lutas e conquistas feministas. E para discutir sobre o tema, eu recebo aqui nos estúdios Marta Turra, que é coordenadora geral do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte e membro do Movimento Mulheres em Luta, MML. E Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste-RN. Bom dia, Marta. Bom dia, Vânia. Bom dia. Antes de nós falarmos dessa questão histórica, né, e o nosso telespectador também tem que saber um pouco dessa questão, como é que as mulheres têm o que comemorar nesse dia 8? Bom dia. Nós estamos aqui, nós queremos participar desse debate e problematizar essa questão. É claro que nós temos o que comemorar, mas é preciso que a gente discuta e que a gente debata as questões mais sérias, as questões de fundo, não é? O Dia Internacional da Mulher, como ele vem sendo comemorado, às vezes a gente esquece do verdadeiro debate que precisa ser travado nesse dia, do que significa realmente esse dia. E a tendência é que o Dia Internacional da Mulher vire festa, e não é festa. Esse é um dia de luta, é um dia que nos remete à história das mulheres trabalhadoras, a tantas mulheres, a tantos homens, a tantos trabalhadores que ao longo da história, inclusive, morreram lutando por uma outra sociedade. Então, eu acho que a gente deve travar esse debate, que esse dia seja um dia de debate, um dia em que a gente aborde questões não apenas pontuais, mas questões realmente de fundo, de transformação da sociedade, para que então a gente possa realmente ter motivos reais de comemoração. Vânia, você fala muito da questão histórica, a Marta deu uma pincelada, mas sobre aquela questão de Nova York, a morte das 184 mulheres nessa questão, qual é realmente essa história que se passa para o nosso telespectador, para que ele possa saber, é realmente verdadeira, isso que se faz, que se coloca, ou foram lutas durante todos os anos para que chegue a esse dia? A principal referência que nós temos é em 1910, na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, onde foi proposto que houvesse fosse instituído o Dia Internacional da Mulher. E em 1921, ou seja, 11 anos depois, uma camarada búlgara, na Conferência Internacional das Mulheres Comunistas, né, propôs o dia 8 de março. E só em 1975 é que a ONU reconheceu como oficial o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Marta, você bem pincelou logo na primeira resposta sobre essa questão a comemoração se exaltar mais do que a luta. Né? Até porque a gente vê nos lares, quando se dá o Dia Internacional da Mulher, as propagandas não se reportam muito sobre a questão das lutas, e sim flores, né, amassar as mulheres, jantar, e esquece. Talvez isso seja uma parte digamos assim, do capitalismo, né, que se a gente se colocar assim, trocando em miúdos, em tentar subjugar esse dia e talvez colocar até no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, no dia de hoje, talvez colocar ela abaixo? O capitalismo se vale dessas datas, assim como se vale da data do Dia das Mães, do Dia de Natal, do Dia da Consciência Negra. O capitalismo se vale, né, para vender os seus produtos. Eu vejo assim, a sociedade, de uma maneira geral, ela entende como sendo um dia festivo, mas nós que somos mulheres lutadoras, que somos de esquerda, que somos trabalhadoras, que somos exploradas por esse sistema, nós estamos indo para a rua e chamando atenção para uma questão muito mais séria do que simplesmente uma questão de gênero. Isso não é uma questão de gênero, isso é uma questão de classe. É preciso que a gente discuta e que a gente entenda e que a gente debata essas questões. O problema todo de se fazer festa é porque é deliberado e existe um propósito para isso. O sistema que nós vivemos, ele quer vender os seus produtos. E nós temos aqui, enquanto trabalhadoras exploradas, enquanto classe trabalhadora, nós estamos indo para a rua para dizer que esse sistema que é o responsável, né, pela exploração, pela opressão,
e por toda a sorte de mazelas que a sociedade como um todo, e não só a mulher, sofre nesse sistema que precisa ser combatido. E se a gente levando isso até para a política, nós vemos que tem poucas mulheres na política, Marta. Há uma conscientização da mulher que tem que participar e essa participação ainda é muito pequena? É verdade, a participação da mulher é muito pequena, mas veja só, será que a participação política, enquanto esse sistema que tem por trás todo uma gama de recursos para eleger pessoas que têm o objetivo de gerir os recursos da classe dominante, será que a participação da mulher na política ela vai resolver algumas questões? Nós temos uma presidente da República, uma mulher, e nós temos uma governadora do estado, mulher, nós tivemos uma prefeita na cidade de Natal, mulher. Será que a situação de caos, né, de ataque aos direitos dos trabalhadores é porque é uma mulher e não é porque é um homem na política ou uma mulher? Não, nós sabemos que não. Todos nós conhecemos o caos que está o estado do Rio Grande do Norte. Entretanto, é uma mulher que está encabeçando o governo do estado. Mas essa mulher, ela está representando não o gênero feminino na política, ela está representando a classe dominante que a colocou lá para gerir aqueles recursos. Isso. É assim que eu penso e é assim que eu vejo. Vânia, em 1932 é que a mulher teve direito a voto. E o que isso significou e o que significa hoje? A época foi uma conquista brilhante. Foi realmente valorosa demais para nós mulheres. Porém, hoje nós estamos subrepresentadas na política. Né, já vista os partidos sequer cumprem as cotas, né, dada por lei, e também o tempo de aparição nas peças publicitárias de TV e de rádio, que é estipulado por lei, nós também não é cumprido nos partidos. Por quê? Porque é com a mulher. Então, nós precisamos lutar por isso, porque precisamos, como Marta disse, não apenas ser mulher, ser uma mulher comprometida com sua classe, né, com a classe das mulheres, as mulheres trabalhadoras, as mães, né, que estão aí sem creche, uma série de coisas que nós estamos precisando enquanto mulher e que o sistema não nos favorece. Então, na política, hoje precisamos ainda ter muito mais conquistas. Nós tivemos um exemplo também de um programa político que teve partidário, de 5 minutos, um programa, a mulher só teve 16 segundos de aparição. Então, não se cumpre e nós vamos continuar lutando para que esse tempo de aparição da mulher ele seja respeitado legalmente. Marta, e os paradigmas que hoje a mulher enfrenta? Você que é presidente de um sindicato fortíssimo, o Sindicato dos Bancários, que paradigma foi esse que você conseguiu transpor? Você teve que passar algumas barreiras, transpor algumas barreiras para chegar aonde chegou? Essa é uma questão bem interessante. O Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte, ele é de 1937, foi fundado em 1937, o ano, né, do golpe aí, do Estado Novo. E ao longo da sua história, a primeira vez que uma mulher é coordenadora geral do sindicato, é a primeira vez. Né? Foi em 2010, quando nós começamos a primeira gestão. E o sindicato é uma entidade que faz parte dessa sociedade capitalista onde a gente vive. Então, nós enfrentamos, evidentemente, dentro dessas entidades que são parte dessa sociedade, também o problema do machismo, que é o problema do capitalismo. Né? Nós enfrentamos essa dificuldade também. Hoje, nós temos, já avançamos um pouco nessa questão, mas é preciso dizer e denunciar aqui o quanto de machismo existe dentro dos sindicatos. E o movimento de mulheres em luta tem também, entre tantas tarefas, denunciar essa prática dentro dos sindicatos. Né? Nós temos que também dizer que existem sindicatos e sindicatos, a maioria deles hoje, lamentavelmente, estão cooptados pelo sistema. Né? O que deveria ser um objeto de luta, talvez seja também até um objeto de opressão. A maioria dos nossos sindicatos hoje em dia, eles são nossos inimigos, eles estão fazendo a luta, não estão fazendo a luta, estão ajudando
a patronal, estão ajudando o governo, estão ajudando os banqueiros, estão ajudando os donos de escola a implementar a política de ataque ao trabalhador. Infelizmente, a maioria dos nossos sindicatos, nós sabemos disso, né, Vânia? Estão a serviço da classe dominante e não a serviço da classe trabalhadora. E assim não é diferente dentro dos tantos sindicatos de bancários do país. Também não é diferente. O Diálogo Rural agora vai para um pequeno intervalo. Nós voltamos daqui a 30 segundos. Não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre o Dia Internacional da Mulher e as lutas feministas, com a presença de Marta Turra, que é coordenadora geral dos sindicatos bancários do Rio Grande do Norte e membro do movimento Mulheres na Luta, e com Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste-RN. A gente falou muito na questão, Vânia, até começar com Vânia, sobre a questão capitalista, sobre esse movimento que se faz, até para sufocar um pouco o Dia Internacional da Mulher, mas a gente voltando um pouco mais, falando sobre a questão familiar. Às vezes a própria família, quando tem um filho, trata de uma forma que tem até um velho ditado que se diz: eu solto meus cabritos, mas prendo as minhas cabras, né? Isso aí também já é um ponto de criar uma menina desde criança, mostrando que ela é frágil? A partir dos brinquedos, né, que a gente compra para nossas crianças. Para a menina são bonecas e para os meninos carrinhos. E ai da menina se pegar no carrinho, né? Ai da menina se quiser brincar de bola, com a bola. Então, assim, essa cultura já é familiar, porque muitas vezes a mulher não tem consciência disso. Aquela mulher foi educada pela sua avó, pela sua mãe, e isso vai perpassa de geração a geração. E aí nós que estamos num século que reconhecemos a luta que houve e esse avanço, é que precisamos de fato efetivar. Mas, infelizmente, a realidade é essa, que mesmo no movimento, né, nós estamos na luta, às vezes a pressão é tão grande que mesmo com a consciência, a mulher às vezes tem que recuar. Então, nós precisamos primeiro conscientizar essas mulheres do que é realmente a opressão, que às vezes elas ficam lá adoecidas, elas adoecem, né, mas não sabem o porquê, pela opressão machista, e repercute isso para os seus filhos. Ou seja, ela diferencia que o homem ele pode sair, o menino pode sair, pode brincar, ele não tem que dar satisfação. A menina sim, né, e ela é toda restrita. Então nós precisamos mudar essa educação a partir dos lares, para que a menina ela sempre tenha isso em mente, de que ela tem que ser respeitada e respeitar os outros, independente de que seja homem ou mulher. Mas como a mulher, como a gente sempre diz, o sexo mais frágil, a própria cultura colocou a gente em pé, né, de desigualdade, haja vista aí no espaço de trabalho e tudo mais, nós temos que lutar e vamos continuar lutando para que sejamos iguais enquanto ser humano. Nós somos protagonistas dessa história e não apenas ficar por trás dos bastidores. Marta, aquela questão de que a mulher tem que arranjar um casamento, um homem para que se possa sustentar, isso já está bem ultrapassado, né? Hoje em dia, se a mulher já entra dentro do mercado de trabalho, querendo também a sua independência, a sua liberdade, para que se possa sustentar também, ter a sua liberdade, digamos assim, financeira, pessoal. O movimento feminista no Brasil, ou até em Natal, começou tardiamente essa luta por essa liberdade? É uma liberdade, né, muito relativa. Eu fico me perguntando que tipo de liberdade que nós temos, o que mudou a partir daquilo que a gente fala que foram conquistas, né, como o voto da mulher, como o direito de trabalhar fora. Todas essas questões, a mim me parece que tipo de conquistas foram essas? Para quem serviu essas conquistas? As mulheres, assim como os trabalhadores, né, continuam sendo exploradas, continuam sendo oprimidas, porque, na verdade, essas conquistas, elas se avançou, se conquistou alguns direitos, mas isso são questões pontuais. Nós estamos longe e nós precisamos ter isso em mente, que é preciso mudar essa sociedade. Eu venho insistindo desde o início do programa nessa questão, porque acredito que nenhuma conquista ela se tornará perene, ela se tornará permanente, se nós não mudarmos o modelo de sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade capitalista que incentiva essa liberdade da mulher para que ela vá para o mercado, para que ela produza, para que ela crie mais valia, para que ela gere mais lucros para esse sistema que tudo controla e que perpassa as nossas vidas. Então, eu sempre fico me perguntando se essas
Para onde estão caminhando essas conquistas? Será que a gente está caminhando, de fato, para libertar as mulheres, para libertar a classe trabalhadora? Ou será que são conquistas meramente pontuais que estão servindo meramente ao sistema para que ele lucre mais, para que ele explore mais? Vânia, no passado, aquela lei do divórcio, né, foi uma luta muito grande para se conquistar. A mulher às vezes era culpada e tinha que se manter um casamento para que se pudesse, se achava mais culpada do que o homem com relação a isso, que tinha que se manter o casamento e muitas outras conquistas que foram nas gerações futuras que foram colocadas aí. O que mais aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, assim, na sociedade, o que mais se mudou, o que se nota nessas conquistas? Você que faz parte de um sindicato, que é coordenadora geral de um sindicato, o que é que você coloca? Foi uma conquista essa sua chegada na coordenação geral do sindicato? O nosso sindicato tem uma história de ter uma coordenadora geral, desde seus primórdios, na direção, coordenação geral e na sua composição. Hoje nós temos 7 mulheres numa composição de 23, né, historicamente. Mesmo com a coordenação geral sendo de 3, eram 2 homens e uma mulher. Há muita dificuldade porque nós, mulheres, no movimento sindical, é muito exigido. Tá? A gente tem a nossa família, nós temos duplas, triplas jornada de trabalho e o sindicato exige muito. E nós temos uma sociedade machista, preconceituosa, onde a mulher, né, ela não pode estar acompanhada do sexo masculino. E o movimento sindical ele é muito masculinizado, né, muito homem. Então isso fica difícil para os relacionamentos que as mulheres têm. Então foi uma conquista e nós sempre estamos travando essa luta de termos mulheres no sindicato, mas há essa dificuldade por parte desse modelo, né, de sociedade que nós temos. E nós sabemos que há muito ainda para avançar. Né? Não apenas a conquista do divórcio, hoje é muito mais rápido, não apenas isso. Nós estamos fadadas, assim, como dizem, né, como esse sistema coloca a gente, para a mercantilização do corpo da mulher. Né? A mulher que vende um automóvel, a mulher que vende a cerveja, a mulher que vende um produto. Então, isso a gente não pode aceitar, como aí a Copa que está vindo agora, né, usando a mulher, inclusive capacitando as prostitutas para atenderem, né, os turistas, né, os visitantes. Isso para a gente é preocupante, porque esse dinheiro está sendo desviado da educação, da saúde, onde as mulheres não têm creche para os seus filhos. Como é que a gente vai trabalhar se não tem creche para deixar seus filhos? Então não há o aparato do Estado, a parte do Estado para fazer isso. E nós mulheres precisamos desse incremento para podermos, de fato, estarmos participando mais. Marta, com relação ao nível profissional, às vezes as mulheres até são mais capacitadas que os homens, exercem os mesmos cargos, mas ganham menos que os homens. Ainda acontece isso muito no mercado. E o assédio moral em cima da mulher é bem pior do que do homem? É verdade. As mulheres, a gente sabe, né, os dados estão aí na mídia, amplamente divulgados, de que a mulher já tem vamos dizer assim, uma formação, uma escolarização maior do que o homem. Assim como a mulher também, os dados mostram aí que mais da metade da população, por exemplo, do Rio Grande do Norte, 52%, são mulheres, não é? Mas é fato, é realidade isso. As mulheres ganham menos do que os homens. Isso não acontece, por exemplo, dentro de um banco público, né, onde as pessoas entram por concurso e o salário é igual. Agora, a ascensão profissional é diferente. Então, é fato, isso são dados comprovados, amplamente comprovados, de que as mulheres hoje são são remuneradas de forma pior do que os homens. Mas eu volto a insistir, essa não é uma questão de gênero. Isso tem um motivo, isso tem um sistema que se apropria da mão de obra feminina, assim como se apropria da mão de obra negra, assim como se apropria da mão de obra dos homossexuais, para melhor explorar, porque esse é o sistema que a gente vive. Mas certamente que as mulheres sofrem mais assédio moral e sexual, né, no trabalho, enfim, na sociedade que a gente vive. Isso é fato, nós podemos verificar isso amplamente no que a própria mídia burguesa divulga. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Eu vou deixar só uma perguntinha para a gente responder no próximo, Marta, sobre a questão da Secretaria Municipal da Mulher, que na reforma do prefeito aí está querendo extinguir a secretaria. E se isso seria um peso muito grande, uma perda muito grande
não só para as mulheres, mas para a sociedade? A Marta responde isso no próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o Dia Internacional da Mulher, com Marta Turra, que é presidente do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte, e Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste RN. Marta, eu deixei uma perguntinha no bloco anterior sobre a questão da Secretaria Municipal da Mulher. Com a extinção da Secretaria Municipal da Mulher, não perde só a mulher, perde a sociedade. Com certeza. Ainda que a Secretaria da Mulher, nesse estado, né, burguês que a gente vive, não consiga dar resposta às demandas, né, das mulheres e da sociedade, é um grande retrocesso extinguir essa secretaria, porque é papel dela, né, ainda que limitado, como eu venho insistindo, mas é papel dessa secretaria, as políticas públicas para as mulheres pobres, para as mulheres negras, para as mulheres lésbicas, e então isso representa um grande retrocesso para Natal, onde se viu as atribuições dessa secretaria passarem para uma outra entidade, para uma outra secretaria que já tem milhares de demandas para a sociedade. Então, a sociedade vai perder, sim, e vai perder muito com a extinção dessa secretaria. Você veja que esse é um Estado burguês, é um Estado que é um governo que está aí a serviço da classe dominante. E certamente que não é só a Secretaria de Mulheres, não são só as mulheres, mas as mulheres trabalhadoras que perderão, e a sociedade, de um modo geral, que vai perder. Além do mais, a extinção da secretaria também vai mexer com a questão de recursos, não é? Vai inviabilizar a chegada de recursos para implementar essas políticas públicas que já não existem, que já são frágeis e se tornarão ainda piores. E quem vai realmente sofrer mais com isso é a mulher trabalhadora pobre da periferia, que vai ser mais atingida, e tudo isso em detrimento da saúde, da educação, da segurança dessas mulheres, da falta de creche e tudo. Agora, dinheiro para a Copa tem, e tem muito dinheiro para a Copa. Então é preciso que os nossos vereadores, né, reflitam a respeito dessa questão e, de forma nenhuma, permitam que essa secretaria seja extinta. Ela não pode ser extinta agora, que ela venha, né, de fato, atender às demandas das mulheres e da sociedade. Vânia, a gente fala muito na questão de homem e mulher com relação ao Dia Internacional da Mulher, mas há a questão de homoafetividade entre as mulheres, que talvez aí a discriminação seria maior ainda? Mulher já sofre, e ela sendo lésbica, então, o sofrimento é triplicado. Então, nós, no movimento sindical, nós somos contra qualquer tipo de ação homofóbica, seja para o homem, seja para a mulher. Então, nós estamos sempre na defesa disso. Nós também verificamos que não há políticas públicas para as mulheres lésbicas. Há aquela política do método contraceptivo, que elas não precisam, mas também elas precisam se prevenir de doenças sexuais transmissíveis. Também não existe posto de saúde, centro de saúde aberto à noite, nem final de semana. Isso é prejudicial para as mulheres trabalhadoras, que precisam passar o dia no trabalho, não pode ficar se ausentando. E não existe essa política direcionada, política de saúde, então nós precisamos avançar nisso, lutar para que haja realmente políticas públicas para esse segmento da sociedade que existe e precisam ser respeitadas como tais. As mulheres lésbicas precisam ter seu direito de exercer a sua opção sexual e que a saúde pública também seja estendida às mesmas. Marta, ainda há uma pequena participação da mulher nessas lutas contra todo esse sistema que se coloca contra ela, principalmente das mulheres mais pobres, que poderiam se engajar mais? Eu acho assim louvável, né, as mulheres se organizarem. Realmente as mulheres elas estão organizadas e vêm se organizando, notadamente depois das jornadas de junho do ano passado. Nós temos aí muitos coletivos, muitos novos movimentos de esquerda, não oportunistas, e muitas mulheres. A participação das mulheres nesse último período, nesse processo,
é muito grande, é muito louvável essa organização. Entretanto, esses coletivos precisam ter em mente que nós precisamos ultrapassar apenas aquelas reivindicações pontuais, não é? Salário, votar, participação da mulher, cota para mulheres nos partidos, tudo isso é louvável, é progressivo, mas nós temos que sempre ter em mente, nós, mulheres sindicalistas, mulheres de esquerda, comunistas, socialistas, temos que ter isso em mente e dizer para a sociedade que é preciso superar esse patamar. Nós temos que atingir um outro patamar para que realmente a gente tenha uma sociedade livre, uma sociedade democrática, uma sociedade que tem que ser governada pelos trabalhadores e não pela classe dominante, pelos donos do capital. Vânia, no dia 11 de março teremos uma grande movimentação. Qual a programação que se coloca? O que vai ser feito? Vários coletivos, né, estão se organizando, como o MML, Coletivo Leila Diniz, a Marcha Mundial de Mulheres, o Fórum Estadual de Mulheres, dentre outros, Movimento Negro, Movimento Lésbico, todos esses outros coletivos estão se organizando para no dia 11, que é terça-feira, concentração às 15 horas na Praça Vermelha, aquela praça conhecida como a Praça da Parada Metropolitana, em frente à antiga Catedral Metropolitana. Nós vamos estar concentrados às 15 horas, né, e de lá vamos fazer um percurso pelo centro da cidade, organizado em alas, onde cada segmento vai demonstrar as lutas, as proposições que nós temos, as bandeiras de luta das mulheres trabalhadoras, e vamos ali estar unidas, né, nessa luta. Nesse dia fazendo esse percurso ali pela Rio Branco e terminando em frente à Prefeitura Municipal de Natal, exatamente por essa questão da Secretaria Municipal de Mulheres, que já é ínfimo o que apresenta. Já visto, nós temos uma delegacia de mulheres, não é aberta a partir das 18 horas e muito menos final de semana, quando de fato acontece maiores índices de violências, que é através do álcool, final de semana e à noite. Então, nós mulheres também precisamos lutar para que seja cumprida a lei de um tribunal específico, que esse tribunal seja de mulheres específico e não da forma que é hoje. Então, nós vamos estar ali levantando essa bandeira nesse dia, conclamamos a todas as entidades sindicais, a sociedade em geral, é amplo, diverso ali, nós vamos ter vários segmentos, várias bandeiras que por uns vão estar sendo assim meio visto de lado, mas nós precisamos, é o que existe na nossa sociedade e temos que mostrar as nossas bandeiras de luta das mulheres da classe trabalhadora ali no dia 11, referente ao dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Marta, nós temos ainda 30 segundinhos, coloca as câmeras aí para que você possa dar o seu recado hoje, no Dia Internacional da Mulher, e também conclamando para o dia 11. Nós dos sindicatos bancários estaremos nesse ato, nessa marcha, e eu aproveito para convocar todas as trabalhadoras bancárias, as trabalhadoras terceirizadas dos bancos, as vigilantes, enfim, todas as trabalhadoras da educação, para que se somem conosco e para que nesse dia a gente possa realmente fazer um dia de luta, fazer uma discussão séria e, enfim, fazer com que a luta das mulheres seja uma luta da classe trabalhadora, seja uma luta em direção a uma nova sociedade, a uma sociedade socialista, uma sociedade livre da opressão, livre do capitalismo, livre do machismo. Marta Turra, que é coordenadora-geral dos sindicatos bancários e membro do movimento MML, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Vânia Machado, obrigado pela sua presença aqui também. Obrigada. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no Twitter, que é o @SintestRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo sábado.